Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações do mercado. Mais uma sessão de queda para a soja lá em Chicago. As perdas hoje ficaram aí na casa dos 6 pontos nos principais vencimentos. Quem comenta o mercado com a gente hoje é o Flávio França, chefe do setor de grãos da Tagro Consultoria. Está aqui o Flávio com a gente já no telão. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. O mercado está meio de mau humor esses últimos dias, Flávio. O que a gente pode entender, enfim, o que tem justificado essa pressão aí nos preços? Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Sempre um grande prazer estar com vocês. Veja, considerando a ausência de acordo comercial entre Estados Unidos e China, a única variável que está fazendo o mercado subir nessas últimas semanas, ou fez o mercado subir nessas últimas semanas, foi a questão do clima, ruim, e as dificuldades de plantio da safra americana, né? E aí nós tivemos a alta no preço da soja, e especialmente no milho, né? Já que o milho tem perdas efetivas, né? De área que não vai ser plantada, diminuição de potencial. Então, os números de milho já estão sendo revisados para baixo. E da soja, esse impacto é parcial, né? Quer dizer, houve um impacto, sim, positivo, mas parcial, não na mesma amplitude do milho, porque justamente a soja planta mais tarde e houve um avanço do plantio, né? Então, isso tudo limitou o aumento da soja. E nessa semana específica, a gente está com uma melhora do clima no meio oeste, boa parte do meio oeste, e nas planícies também dessa semana, nos próximos 7 dias, aí vamos arredondar, né? Próxima semana. Então as temperaturas vão aumentar, as chuvas vão diminuir, e então o mercado recuou. Primeiro caiu a soja, depois caiu o milho junto também. Porque nesse período, então, pode ser que o pessoal ainda plante alguma coisa, mesmo fora do período de recomendação técnica e mesmo sem seguro, a gente sabe que o pessoal está plantando, né? E não deveria, assim, vamos lá, não é recomendável, mas o pessoal planta e aposta, é porque os preços, especialmente de milho, melhoraram muito, né? Estão muito atraentes, muito favoráveis. Para o produtor americano agora. Então o pessoal pode se arriscar, ou vai se arriscar mais, né, nessa temporada. Evidente, né, Alexander, tudo muito em aberto, a safra completamente em aberto, porque plantar mais tarde significa aumento do risco, né, de perdas lá na frente, né, lá no mês de agosto, setembro, com a chegada do frio, né, com geadas precoce, então pode pegar soja e milho num período ainda suscetível, né, a perdas de produtividade. Então, cara, meu amigo, um ano bem estranho esse, né, é o pior começo de safra nos Estados Unidos em muitos anos, então muita coisa para acontecer. Então, essa pressão desses últimos dias tem a ver exatamente com isso, né? Flávio, com a melhora do padrão de clima. Mas dá para dizer que é uma tendência de baixa que o mercado está assumindo, ou é mais um ajuste aí de preço só, hein? É ajuste. Porque hoje, a rigor, como é que funciona o mercado? Ele veio subindo enquanto as notícias eram ruins. É assim, quando o mercado sobe por questão de clima, ele precisa sempre se retroalimentar nas informações para continuar subindo. Então, ele passou 2, 3 semanas com informações ruins de clima e ele foi se alimentando dessas informações e foi subindo. Ora, e parou as informações ruins. E agora, especificamente, nessa semana agora, o padrão de clima melhorou, o mercado perdeu força, né? Agora, no milho, não, muito longe de reverter tendência de milho, muito longe disso. E na soja, não dá para dizer que a tendência nem seja de alta nem de baixa, né? Por quê? Porque não se sabe a área, né? Então, se a área realmente vai ficar abaixo, se é abaixo da expectativa, se é mais, se é menos, se houve transferência de área de milho para soja. Então, tem que saber a área primeiro e depois tem que saber o clima daqui para frente. E
a soja recupera mais, ela é danada, ela recupera mais fácil, né? Então, se nós tivermos normalização de clima daqui para frente, em julho e agosto, foram 2 meses favoráveis de clima, a soja vem bem, né? A soja vem com uma safra boa. Por isso que não dá para dizer que tem tendência nem de alta nem de baixa nesse momento, tá? Você falou... Desculpe. Na soja bem definido, e o milho, embora com a queda agora, ele está se ajustando. O padrão de clima mudou, o padrão de preço do milho mudou, né? Então, essa queda agora é um ajuste, não é uma reversão de tendência, não, né? No milho, na soja, me parece que não há uma tendência clara nem de alta nem de baixa nesse momento. Muito bem. Agora, você falou até que o mercado saiba o real tamanho da área plantada nos Estados Unidos. Amanhã sai um relatório importante. Esse relatório define, ou pelo menos traz algum norte aí para dar rumo aí para as cotações, Flávio? Normalmente, esse relatório do final de junho é um relatório de área plantada, né? É um relatório, o primeiro relatório de campo, né? E o USDA faz para dizer assim, olha, a área plantada de milho foi essa e a de soja deve ser essa, né? Ele pega o milho já praticamente fechado e a soja bem encaminhada, né? É um número que depois é ajustado lá no relatório de agosto, setembro, outubro, e são 4 relatórios que ajustam esse número de área, né? Só que esse ano, com um atraso, né, Alexander, com um atraso no plantio, esse relatório também será um relatório parcial, né? É um relatório bem sugestivo. Então, vai ser mais ou menos, olha, o que o produtor pretende plantar, ele já fez, ele ainda pode querer fazer. Mas vai estar muito longe de ser um relatório mais consistente como é normalmente. Então, embora ele esteja cercado de muita expectativa, né? A divulgação desse relatório está cercado de muita expectativa, ele é um relatório bem aberto, ele é um relatório bem amplo, ainda em questão de número, né? Então, ele pode ser desmentido ou pode ser modificado nos relatórios que vão ter depois lá em agosto, setembro, outubro. Flávio, hoje, com todas as informações que a gente tem, ou com as poucas informações que a gente tem, né, da efetividade aí da safra norte-americana, você está mais para o pessoal que tá seguindo a cartilha do USDA, do produção aí acima dos 110, 113 milhões de toneladas, ou você acha que a quebra pode ser maior que isso, hein? É uma pergunta bem delicada, bem difícil de responder. Eu tenho tido um pouco de cautela em responder isso, justamente porque a gente trabalha com soja há muito tempo e a gente sabe que a soja surpreende, né? Então, como eu falei agora, a princípio a safra seria abaixo disso, né? Olhando o perfil das áreas plantadas, possivelmente a área não confirmando o total estimado pelo USDA, é uma possibilidade, né? Então a área não confirma tudo que se imaginava ia plantar. Lembra, né? É bom lembrar, todo mundo precisa lembrar, e a área de soja já é teoricamente menor do que o ano passado, então já havia redução. E talvez essa área não seja completada, né? Não seja fechada, não seja totalmente confirmada. Então, primeiro ponto. E o segundo ponto, tem um problema de potencial. Hoje, e já foi plantado, está muito atrasado, tem uma questão aí de luminosidade também. Tem uma porção de elementos que tendem ou devem limitar o potencial produtivo, né? Então, eu diria que, a princípio, esse número de safra é de 110, talvez até um pouco mais baixo, não para cima, né? Não para cima, para mim é de 110 mais para baixo um pouco. Porém, eu estou sendo bem conservador nesse aspecto de fazer uma afirmação mais bruta, mais incisiva, mais direta, justamente por isso. Eu não sei o tamanho dessa área, né, exata. E se houver um clima muito legal, muito bom, em julho e agosto, essa soja pode vir bem, né? A gente sabe da capacidade de recuperação da soja. E aí vamos imaginar que não tenha nenhuma geada lá em setembro também, né? Quer dizer, uma geada mais forte em setembro que possa complicar. Então tem um monte de senão nessa safra
que eu diria que, por isso que eu estou me mantendo um pouco mais cauteloso do que o usual, eu não vou afirmar muita coisa não. Então, acho que a princípio é para baixo, é 110 ou menos, né? A princípio. Mas um pouquinho de reservas aí, e pode surpreender se houver uma normalização muito boa do clima a partir de agora, né? As previsões que a gente tem agora para primavera e verão americano é de chuvas, né? Chuvas acima do normal, possivelmente então, o quadro de umidade permanecerá alto, né? Então, talvez essas regiões estão alagadas, realmente tem área que não vai conseguir fechar mesmo, né, Alexandre? Então, por isso que eu acho que a safra está para baixo. E nesse aspecto, por isso que eu tenho dito aos nossos clientes aí que tenham cautela nesse momento, na comercialização. Nós tivemos aí uns bons momentos de venda e a partir de agora eu acho que um pouquinho de cautela é mais recomendável. Tem muita coisa para acontecer nessa safra americana ainda. Tá, então eu vou colocar mais uma pimentinha aí nessa conversa. 110, vamos tomar como base os 110 milhões de toneladas aí. Amanhã tem estoques trimestrais. Enfim, a gente vai saber o real tamanho do estoque lá nos Estados Unidos. Isso pode surpreender de alguma forma ou o fato de ter muita soja nos Estados Unidos já está precificado, Flávio? E com mais 110 milhões de toneladas não vai mudar nada o quadro? Nós vamos falando de coisas que são grandezas diferentes, né? Uma coisa, o estoque é a posição do estoque no dia 1º agora de junho, tá? Então, vai avaliar a safra atual, soja e milho, como é que está andando. Então, a princípio, se houver surpresa, seria muito mais para estoque maior, né? Já que as vendas de soja estão horríveis e as de milho estão tão horríveis quanto, né? Eles estão vendendo muito pouco nas últimas semanas, os relatórios são sucessivos, aí, muito ruins, fracos de registros, embarques, tanto soja como milho. No caso da soja, a China absolutamente ausente do mercado americano. Então, o que pode, na verdade, o relatório surpreender é para cima, né? Quer dizer, mais estoque do que o mercado está estimando aí atualmente. E a safra nova, essa safra de 110 ou na soja, ou algo menos ou algo mais, é para safra nova. Então, aí iria mexer com a formulação dos estoques do ano que vem, né? Quer dizer, de repente, o USDA mostrou agora em junho, no relatório mensal de junho, ele fez o quê? Ele aumentou o estoque de soja, né, da safra atual e cortou o estoque da safra nova. Então, quando você olha o estoque global, mundial ali, está parecido, né? 2018, 2019, parecido com 19 e 20, ou mais ou menos parecido. Então, acho até que o número que o USDA colocou de exportação para a soja está meio furado ali, porque os registros já estão maiores do que a previsão do USDA. Mas isso é coisa para o relatório lá do começo do mês de julho, né? Então, para amanhã, pode ter uma surpresa sim, mas eu acho que diria as chances maiores são uma surpresa mais negativa do que positiva em relação aos estoques, a posição dos estoques em 1º de junho. Muito bem. Então, diante desse cenário que a gente traçou, dessas possibilidades que a gente trouxe aqui, Flávio, qual deve ser o posicionamento do produtor nesse momento, na sua opinião? Eu até comentei agora há pouco, eu tenho sugerido cautela para os nossos produtores, os produtores que são nossos clientes, tanto na soja como no milho, tá? Eu entendo que tem bastante coisa para se definir ainda, embora esse momento baixista agora possa causar algum alarme, né? Quer dizer, o produtor imaginar, nossa, perdi o bonde, né, na soja e no milho. Eu acho que é cedo ainda uma atitude nesse sentido. Tem muita coisa para acontecer, como eu disse, para definir de área, para definir de produtividade, o clima está em aberto, tem a questão do frio lá na frente, e tem a questão do acordo, que pode ter alguma novidade agora no final de semana, lá no G20. Então, eu acho que, no caso da soja especificamente, eu tenho
Nós já vendemos 70% da safra. Então, a gente deu uma corrida muito boa em maio, começo de junho. A gente vendeu muito. E agora o pessoal tirou o pé do acelerador e eu acho que é por aí mesmo, né? Tem muita coisa para acontecer e vale a pena aguardar e pode ter surpresa. Se não vier surpresa de Chicago, vem do prêmio, né? Se não houver acordo mesmo, essa demanda vai voltar mais forte para o Brasil e o prêmio nosso sobe, então Chicago não melhora mais, mas aí o prêmio nosso compensa. Ou se vier um acordo, nosso prêmio pode cair, mas Chicago sobe. Então, tem muita coisa, acho que não vale a pena ser muito agressivo na venda agora, não. No milho, tem mais coisa para vender. A gente vendeu 55% da safra de inverno. Tem bastante coisa para frente. Mas acho que o milho tem janela vindo da exportação. Né? Me parece que com esse buraco na oferta americana, nós temos a chance bem concreta de vender um volume bem maior de milho do que estava sendo programado antes, né? A gente estava imaginando que a gente ia vender, nossa projeção era uns 30, 32 milhões de toneladas, e eu já estou elevando isso para uns 35 e quem sabe até mais, dependendo dessa configuração efetiva da safra americana. A gente está vendendo para o México milho, está vendendo para os Estados Unidos milho, a demanda nos portos hoje de milho é muito boa, né? Santos, Paranaguá, os portos estão bem aquecidos para comprar milho, então isso pode melhorar ainda durante a temporada, então dá para ser cauteloso. Eu não digo sair de mercado completamente, né, especialmente no milho, porque tem muita coisa ainda no milho entrando, a safra de inverno está entrando agora com muito volume, então o produtor vai ter que vender, ele precisa limpar um pouco dos armazéns e ele vai ter que vender. Então, hora que der os picos, né, de preço, como deu o pico essa semana aí no mercado interno, então tem que ir fazendo, vai fazendo média, mas eu acho que vai com parcimônia, vai com moderação. Né? Vai ter oportunidade ainda, né, Flávio? Acho que sim, nos dois produtos. Muito bem. Nós temos chance nos dois produtos ainda terem aí novas oportunidades. Já tivemos boas, né, Alexandre? O pessoal aproveitou, tanto vendeu soja como vendeu milho, e é isso. Né? Agora o momento me parece um momento meio defensivo, e então vamos esperar, ver se vem alguma novidade amanhã, ou no relatório do USDA, no final de semana. E aí vamos fazendo, né? Vamos fazendo média, garantindo aí um bom desempenho. A safra já está, né, na soja, um desempenho excelente em termos de renda, né? Já melhorou, né? Essas comercializações aí desses últimos meses aí foram boas de preços, então o nosso padrão médio de preço já está bem legal. Não está no mesmo nível ainda do ano passado, mas já melhorou legal. Então, dá para ir com calma no restante da comercialização. Muito bem. Flávio, só para a gente encerrar, a Carla está acompanhando a nossa conversa aqui e ela pede para te perguntar sobre a sua opinião desse encontro do final de semana. O famoso encontro entre o presidente Trump e o presidente Xi Jinping. Xi Jinping. Boa pergunta, né? É mais uma daquelas, se a gente tivesse, né, uma possibilidade de prever, né? Não me parece que um acordo esteja muito próximo, não. Mas eu estava achando que estava tão fechado o acordo há um mês atrás, de repente veio tudo para o beleléu, né? Quer dizer, entrou água no chope. Sempre uma surpresa é possível. Eu não estou esperando muita coisa, não, sinceramente. Não estou muito otimista, não. Um acordo talvez não aconteça, mas uma retomada das negociações? Pelo menos isso, né? Vamos retomar, vamos conversar de novo. Eles romperam, né? Eles pararam de falar, né? Então agora talvez vamos conversar de novo, né? Quer dizer, a gente sabe, e o mundo inteiro sabe, espera, que é necessário que eles entrem num acordo, né? O mundo começou a ter preocupações aí com desaceleração, né, na China, nos próprios Estados Unidos e na Europa, e parte disso tem a ver com essa questão do comércio entre os dois países. Então, é necessário que os dois países, as duas maiores potências do mundo hoje, se acertem e caminhem aí de maneira mais tranquila. Agora, uma coisa é ser necessária, outra coisa é ser desejável, outra coisa é acontecer. Né? Há uma luta de poder ali muito, muito forte, né? É preciso que as pessoas entendam que isso não se restringe ao comércio, né? Estamos falando só do comércio
exportar soja, o milho, o buraco é bem mais embaixo, né? Uma luta pelo poder, pela hegemonia da economia mundial. Isso é uma coisa bem pesada. Por isso, essa dificuldade de avançar, né? Um ano e pouco já de conversas e sem avanços praticamente nenhum, né, na direção de um acordo. Então, eu espero, desejo acordo, acho que tem que sair, o mundo inteiro acha que precisa sair. Agora, outra coisa é desejar, esperar e outra coisa é acontecer, né? Então, eu acho que talvez uma retomada de conversas possa ser acertado e o mercado pode entender isso como positivo lá na segunda-feira. Legal. Meu amigo Flávio França, muito obrigado, viu, pela sua participação conosco mais uma vez. Volte sempre, Flávio. Um abraço a todos. Abraço para você. Tá aí, então, Flávio França analisando o mercado de grãos aí para gente. Vamos aos números de fechamento do mercado. Vamos ver como os preços se comportaram. Você acompanha comigo a soja para julho fechando a $8,87 por bushel, perdendo 6,5 pontos. Agosto, $8,93 por bushel, 6 de baixa. O vencimento de setembro, $9 por bushel, perdeu 6 pontos. E está perdendo também aí o patamar dos $9. E olha o novembro, $9,12 por bushel, uma queda de 6 pontos. Esses são os números da soja. O milho também encerrou negativo hoje. O julho, fechando a $4,40 por bushel, 3 pontos mais 25 de baixa. O setembro, 4,45, uma queda de 3 pontos mais 75. Dezembro, 4,51, uma queda de 3,5 pontos. E o março de 2020, $4,56 por bushel, uma queda de 2 pontos mais 75. E para finalizar, o trigo, que encerrou no lado azul aí da tabela, mas com ganhos muito pequenininhos. A gente tem só uma diferenciação no julho, $5,47 por bushel, que subiu 3 pontos mais 75, mas os demais vencimentos, o setembro subiu 0,25 a $5,46, dezembro $5,56, meio ponto de alta, e o março também a mesma alta de meio ponto, $5,65 por bushel. Muito bem, esses são os números já de finalização do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência.